O procurador da República, Deltan Dallagnol, não aceita convite para falar sobre vazamentos na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. A informação de Brasília, Antônio Maldonado. Coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, o procurador da República, Deltan Dallagnol, recusou o convite da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e não comparecerá à audiência pública para a qual era aguardado nesta terça-feira. Ele havia sido convidado para falar sobre as reportagens em que o site Intercept Brasil traz supostas mensagens trocadas com o então juiz Sérgio Moro e outros integrantes da Lava Jato. Dallagnol enviou um comunicado ao presidente da comissão, deputado Helder Salomão, onde apresenta as razões pelas quais se considera impossibilitado de atender o convite. O procurador começa o texto afirmando que o Congresso Nacional é corresponsável pela definição dos rumos do país como um dos poderes da República. Ele lembra que, como membro do Ministério Público, tem por função constitucional desempenhar trabalho de natureza técnica perante outro poder, o judiciário, o que garante uma situação diferente de agentes públicos vinculados ao poder executivo, como ministros, por exemplo. Como o Congresso é um local de discussões políticas, Dallagnol diz acreditar ser importante concentrar as manifestações sobre o que chama de mensagens de origem criminosa, que vêm sendo usadas para atacar a Lava Jato na esfera técnica. A recusa do procurador não significa, no entanto, que o assunto não entrará na pauta do Congresso ao longo desta semana. O editor e fundador do site Intercept Brasil, Glenn Greenwald, também foi convidado para prestar esclarecimentos no Congresso e deve falar aos senadores na quinta-feira. Ele foi convidado pelo senador Randolfo Rodrigues, que afirma que o jornalista vem sofrendo publicamente ataques de setores do governo, inclusive do ministro Sérgio Moro, que tem questionado a veracidade dos diálogos. É bom lembrar que Glenn já esteve na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara para falar sobre os supostos diálogos que o portal vem divulgando. Na ocasião, ele reiterou aos parlamentares acreditar que houve conluio entre Moro e os procuradores que compõem a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. De Brasília, Antônio Maldonado. Olha, o procurador Deltan Dallagnol tenta estabelecer uma diferença entre a sua situação e a do ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro foi ao Senado, foi à Câmara, ele é ministro de Estado e é uma função política. No caso do Deltan Dallagnol, ele tenta classificar a sua atribuição como procurador como uma função mais técnica que não estaria sujeito à fiscalização do Congresso Nacional. Não é bem assim. Numa democracia, o Congresso pode sim chamar um procurador da República para prestar esclarecimentos. O problema é que, neste caso, o Congresso Nacional não parece estar muito interessado em esclarecimentos. São sessões de constrangimento. O Congresso está ali apinhado de culpados e cúmplices, e esses funcionários públicos, que é o que um procurador não é mais do que um funcionário público, vai ali para ser constrangido. Então, se houvesse, da parte do Congresso, dessas comissões, o sentido exato de obter explicações, seria razoável que o procurador fosse. Agora, é compreensível que ele rejeite o convite, uma vez que todo mundo sabe que o que vai acontecer ali não é explicação, é constrangimento. Agora, ele corre o risco de ser convocado, mas aí precisa ter voto, é preciso ver se os parlamentares do Centrão, por exemplo, vão botar a cara na vitrine para convocar o procurador. Augusto. Faz muito bem o Deltan Dallagnol de não comparecer ao Congresso. Age perfeitamente. Depois do último interrogatório, da inquisição do Sérgio Moro na Câmara, que terminou com um ladrão acusando o juiz e juiz ladrão, o Moro, como se lembrou aqui, ele precisa comparecer por causa das suas funções. O Dallagnol não tem o que fazer lá, eles não estão querendo saber nada. Eles estão querendo, os deputados que querem a convocação a qualquer preço, eles querem insultar um homem que teve um papel decisivo na operação anticorrupção mais bem-sucedida da história.